Então. Bom, pessoal, estamos tendo algum problema de transmissão aqui na internet. Vamos ver se a gente segue aqui, né? Se cair, a gente entra de novo. Tá bom? Vamos ver até onde vai. Bom, e aí, então ele percebe que o que ele aprendeu, não é? É muito pouco. E aquele pouco que ele sabe, ele também tem dificuldade de ensinar aos outros. Então ele está voltando, ele percebe outros ciclistas. Alguns que estavam indo, outros que estavam vindo. E quando ele percebe esses ciclistas, ele tenta transmitir aquilo que ele sabe pouco e consciente da sua dificuldade. Então ele fala, olha, o teu pezinho está baixado aí da tua bicicleta. Mas o quê? Não, o pezinho da tua bicicleta. O que tem com o meu pé? As pessoas não conseguem se entender. Olha, o teu paralama está solto aí da tua bicicleta. Paralama? Que paralama? E ele começa a ver a dificuldade que tem. No meio do caminho, ele encontra um mestre. E ele, então, se aproxima do mestre para pedir algumas informações. Ele fala assim, mestre, me diz uma coisa. Eu percebo que muita gente vem ao seu encontro para poder pedir alguns conselhos, algumas informações, que é nítido que você também não sabe. Você não foi casado, você não teve esposa, você não teve filhos. E mesmo assim as pessoas vêm ao seu encontro para pedir informação de coisas que você lhe parece que não sabe. E o interessante é que elas saem da sua presença aliviadas. O que você faz? E o mestre responde assim para ele. Ele falou assim, é porque as pessoas vêm até mim e elas não querem saber. O que elas querem é segurança. E aí, o rapaz pergunta assim, bom, então, se o que nós de fato estamos procurando é segurança, como é que eu faço para acabar com essa insegurança, com esse medo que a gente tem? E aí o mestre responde assim, a questão não está em nos livrarmos do medo. A questão está em se nós podemos compreender o que é isso que chamamos de medo. Então hoje nós estamos aqui reunidos, não é? Já nos valendo dessa alegoria, dessa história, para tratar deste assunto. E é natural que talvez algumas pessoas aí de longe, ou mesmo nós aqui, quando vamos abordar a questão do medo, a gente já quer se livrar disso. Nós vamos ver as implicações dessas questões, mas já estamos indicando que a grande sacada é compreender o que é isso que nós chamamos de medo. E para a gente começar, eu não sei se vocês já sentiram medo mesmo. Eu não sei se vocês já sentiram medo para valer. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Porque nós precisamos, primeiro de tudo, entendermos o porquê que a gente vai se debruçar sobre esse assunto. O que essa história do medo tem a ver com a nossa vida? E o que tem a ver com a nossa vida não é uma vez eu senti medo. O que eu quero saber é se isso está constantemente presente em nossa vida, nas nossas relações, nas nossas emoções, naquilo que sentimos, se isso tem, de fato, alguma implicação no nosso dia a dia. Estão entendendo? Ou seja, essa é a razão pela qual que nós temos que debruçar isso. Como que nós poderíamos abordar o assunto? Vocês, por exemplo, estão conscientes mesmo de alguma coisa? O pessoal aí também da internet, vocês estão conscientes do que o medo tem feito na vida de vocês?
Hã? Paralisa. O medo paralisa. O medo paralisa relações, até mesmo relações amorosas. Porque não é possível que vocês vão viver uma vida de ciúmes. Não é mesmo? Apenas pessoas muito doentes é quem deve viver uma vida de ciúmes. Porque você tem medo. Medo de ser traído. Medo de ficar sozinho. Medo de ser abandonado ou abandonada. E como você tem muito ciúmes, você paralisa a relação. Termina a relação. E vai tentar, sabe Deus o que, com outra pessoa, porque, afinal de contas, você tem muito medo. E continua no mesmo caminho. Mudou o personagem da história. Talvez você imagina, ele não vai fazer isso comigo, ou ela não vai fazer isso comigo. O próximo não vai fazer assim. Mas vocês já passaram por essa história e já viram isso. O medo paralisa. Que mais? Vocês conseguem ver alguma implicação na vida de vocês, na vida diária de vocês? Essa questão dos ciúmes, a gente pode ver que no dia a dia o medo ele distorce os sentimentos. Distorce pensamentos, distorce ações. E além disso, se você sente medo, se nós não acabarmos com essa história do mesmo, obrigatoriamente não há como acabar com a violência. Não sei se vocês já perceberam que é por conta do medo que nós produzimos violência na nossa vida. É pelo medo de sermos invadidos que nós fazemos exércitos. É pelo medo de entrarem na nossa casa que nós temos arma de fogo. É pelo medo que nós frequentamos as artes marciais e queremos nos defender. É assim? Se nós não acabarmos com medo, não tem como acabar com a violência. É importante que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui. Eu não sei se vocês cultivam ou têm um certo apreço pela paz, pela liberdade, mas a gente já começa, talvez, a entender as implicações disso. Esta relação em comum que existe. Certo? Porque talvez se nós entendemos que sem o medo, o ser humano não seria agressivo, talvez aí a gente possa adentrar por um bom caminho. E não entrarmos nessa história de comprarmos navios e helicópteros. Isso não vai acabar. Isso não vai trazer segurança, nem acabar com o nosso medo. Bom, mas se eu perguntasse assim para vocês, o que é isso? Medo. O que é o medo? E claro, nós não é só aquela sensaçãozinha, né? Isso é muito superficial. Insegurança de lidar com o novo. A insegurança de lidar com o novo.
nós estamos aqui nos valendo de palavras, não é? E a gente precisa ter bastante atenção nessa questão das palavras. A insegurança, por si só, é o próprio medo com outro nome. Vocês conseguem ver? Insegurança. É a mesma coisa. Ela traz a mesma sensação. Ela só tem um outro nome. O que é isso? Insegurança. Às vezes um pouco de dúvida, desconhecimento. Um pouco de? Dúvidas. Então vamos lá, vamos ver juntos o que é isso. Nós falamos sobre o medo do novo, sobre a dúvida. Vamos tentar juntar essas duas coisas aqui. E para eu juntar as duas coisas, eu queria saber o seguinte. Eu queria saber de vocês se o medo, ele existe por si só. Ou se o medo é sempre com relação a alguma coisa. É sempre uma lembrança. Hã? É sempre relacionado com algo que você recorda. O pensamento está relacionado com algo que O você... medo está relacionado com o pensamento. O medo está relacionado Por exemplo, uma criança, ela não tem medo de enfiar o dedo na tomada. Uma criança não tem medo de enfiar o dedo numa tomada. A partir do momento que ela levou o choque, A próxima vez que ela vira a tomada, ela vai lembrar. ela terá medo de enfiar o dedo na tomada. Então, olha só. Será que vocês conseguem perceber que nós temos medo ou do amanhã? Quando eu falo amanhã, é alguma coisa que pode acontecer, ou do amanhã, ou eu tenho medo de alguma coisa que aconteceu, que é das minhas memórias, que eu vou carregando. Eu lembro, e tenho medo. E quando eu lembro, eu projeto isso para um futuro, aquilo que pode acontecer. E você está fantasiando uma coisa aqui. Isso. Vocês conseguem perceber isso? Que o medo está relacionado com o tempo psicológico? Sim. Ou seja, o medo, ele é mesmo aquela sensação, veja, porque é uma sensação. Eu quero saber se essa sensação é criada pelo meu pensamento. Essa é a grande pergunta. Na minha opinião, sim. Hã? Na minha opinião, sim. Então, vamos observar em nós. Não vamos concordar, nem discordar, nem querer acertar. Nós precisamos perceber aquilo que é. Nós precisamos perceber aquilo que é. Se o medo é um pensamento, sempre. Se o medo é um pensamento, sempre. É isso que eu quero descobrir. O que vocês veem? Você já deve ter sentido medo para valer. Alguns talvez devem ter tido síndrome do pânico. Eu quero saber se isso é criado pelo pensamento. É um pensamento que vai te gerar uma série de sentimentos. Se é um pensamento que vem acompanhado de uma sensação. Ou se seria possível existir o medo sem o pensamento. É criado por nós, né? Não, pode ser que sim, você pegar um animal irracional. Ele vai ter medo de outras coisas. Vamos deixar o animal irracional de lado, porque a gente vai ficar... Mas você pode ser um pensamento. Isso. Vamos ver nós assim. Vamos ver nós. Se existe algum medo em nós. Se a gente consegue observar em nós algum medo que não seja criado pelo pensamento. Não sei. Minha criança, quando ela só dela olhar a tomada, só da imagem da tomada, vai trazer o pensamento dela a sensação do choque. E por medo de sentir aquela sensação novamente, olhando aquela imagem, ela não procura o mundo.
Porque ela tem medo do que aconteceu no passado acontecer novamente. Então, se eu pôr a mão, se eu errar ali de novo, eu vou ter aquela sensação. E por medo de sentir aquela sensação, eu não faço. Você consegue ver que é desse jeito? Ou seja, a gente olha para o passado e sentimos uma dor. Projeto isso no tempo, não querendo que isso se repita de novo. Eu quero fugir disso. E é esta projeção que o pensamento faz é que gera o medo. É isso? Eu tenho uma pergunta. Esse movimento de olhar, esse movimento de olhar para o passado, vamos supor, eu liguei com uma amiga, fiz cagada com uma amiga, e eu estou vendo o que está acontecendo novamente, eu posso dizer que, vamos supor, a tomada. Isso é aprender ou isso é acumular? Quando você... Eu olho não entendi. a tomada e vejo que ali por mim, eu posso focar na tomada, eu posso errar de novo. E da merda, desculpa essa palavra, mas isso é aprender? Vamos lá. Vou repetir a pergunta para ver se foi isso que eu entendi. Nós estamos aqui reunidos e, de alguma forma, começamos a entender o mecanismo do medo. Ou seja, que embora aquilo venha de uma sensação, aquilo é criado pelo pensamento. Existe uma imagem na minha cabeça. Certo? Algumas situações, essa imagem foi criada no passado, me gerando dor, seja da tomada, seja da briga com a amiga. E eu percebi que a minha mente projeta isso no futuro. E essa projeção gera um medo. Certo? Ou seja, como se eu soubesse que enfiar o dedo na tomada, isso vai me dar medo. Isso por si só resolve a questão do medo? Não sei, entendeu? Não resolve. Então eu não sei o que a gente quer dizer ainda com aprender, mas isso não resolve. Hã? Fazendo alusão à tomada, quando você falou, por exemplo, desse pânico, né? A pessoa tem alguma situação e, de repente, ela transfere esse medo para uma série de outras coisas que não estão relacionadas a colocar o medo na tomada. Tem medo de dirigir, tem medo de sair do quarto, tem medo de tomar banho, tem medo de tudo. Sim. E a situação do trauma, da dor, não tem nenhuma relação direta com essas ações, as coisas. Perfeito. Então, por que isso... Por que isso é tão complexo? Eu tenho síndrome do pânico, e aí, de repente, eu tenho medo de entrar no banheiro, eu tenho medo de tomar banho, eu tenho medo de dormir sozinho, certo? Eu tenho medo de andar pela rua. Então, a primeira coisa é que a gente começa a verificar que não é meramente uma relação de enfiei o dedo na tomada, me deu medo, e agora eu não consigo andar pelas calçadas. Ou seja, é realmente muito mais amplo do que meramente uma relação estreita com algum fato acontecido específico no passado. Será que a gente poderia dizer, por exemplo, que medo é perda? Quando eu falo assim, medo é perda, eu quero saber se todo o medo que vocês sentiram, se isso é perda de alguma forma. Não, eu senti medo de andar de bicicleta. Não porque tem... Como é que é? Eu consegui, quando você vai andar de bicicleta, sem rodinha, primeira vez, você sente muito medo. Mas aí, quando medo, parece que chega num pico. Certo. Quando você vai, parece que está numa descida. Aí você embala e quando você pega uma linha que é plana, você para de sentir medo e vê que aquilo é problema. Então vamos ver. É um investimento. Por exemplo, o medo de andar de bicicleta. Tá certo? Eu vou começar a andar de bicicleta e de repente eu tenho muito medo.
Qual é o medo que está envolvido ali na imagem? É o medo de se machucar? É esse? É a memória de cair. É a memória da dor que você um dia caiu, um dia se machucou verdadeiramente. E agora a minha mente projeta que eu posso cair de novo. E aí, embora eu esteja ali pedalando em cima da bicicleta, alguém me segurando ou numa ladeira, tanto faz, a minha mente constantemente está com aquela imagem do vou cair, vou cair, vou cair. É isso que ocorre? Ou seja, eu não caí. Eu estou sentado num banco. Às vezes tem um adulto me levando junto com as 3 rodinhas lá. Primeira vez que eu estou andando de bicicleta. Ou seja, eu não caí. Mas nós queremos ver a relação, se nós podemos chamar isso de perda. Se existe algum processo de perda aqui. Tanto, por exemplo, essa questão da bicicleta, a questão da tomada, ela também tem uma questão de segurança e precaução. Existe a precaução sem medo? Se existe a precaução sem medo. Porque, por exemplo, se eu pegar o fio da tomada sem desencapar, eu sabendo o que acontece, vou levar o choque. Você não toma, né? Veja só, as pessoas às vezes me perguntam assim, né? Como eu, na verdade, também faço essa pergunta para vocês, se seria possível nós vivermos uma vida sem medo. E aí as pessoas falam assim, olha, mas sem medo eu iria morrer. Se eu não tivesse medo, eu iria morrer. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu atravesso a rua todos os dias. E não percebo em mim nenhum medo. Nenhum medo. No entanto, quando eu vou atravessar a rua, eu não deixo de olhar para os lados. A questão não é esse medo. A questão é o medo que traz sofrimento. Essa é a questão. Isso. Ou seja, quando nós estamos falando, olha, eu consigo ter alguma atitude que seja, você usou a palavra precaução. Eu estou chamando assim, olha, ter uma atitude inteligente e naturalmente segura, sem que aquilo eu esteja envolvido com o medo. Ou seja, a ausência de medo não vai fazer eu atravessar a rua e nem segurar no fio desencapado, tocar assim, tá? Porque eu não tenho medo. Muito pelo contrário. A ausência do medo me confere enorme sensibilidade, que é inteligência, que é percepção e atenção. E a partir daqui eu me movimento. Lúcido, sem medo. Então a gente confunde a palavra medo com respeito. Por exemplo, eu não vou pôr a mão na boca do leão. Simplesmente porque eu não tenho medo. Mas eu respeito. Muito pelo contrário. Ele pode me fazer. Isso. Vocês conseguem perceber isso? Ou seja, não é pela falta de medo que eu vou atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados. Que eu vou andar na savana, no meio de leões. Muito pelo contrário. Pelo que eu vejo, parece que o medo ele até te tira do presente, você acaba ficando preso no que pode acontecer, no que vai acontecer, e não vê o que está acontecendo. Ou seja, é isso que a colega estava falando assim com relação à questão de andar de bicicleta. Ou seja, a gente consegue ver que o medo está ligado com o tempo. Ou seja, nós não estamos aqui. A nossa consciência está fixa ou numa projeção que ela está fazendo, ou em alguma coisa que aconteceu lá atrás. Deixa eu ler aqui algumas coisas aqui que estão rodando aqui. Nas 2 vezes que eu quase infartei, tive a síndrome do pânico, pois criei medo de passar por tudo isso novamente. Criamos o medo e quando deixamos ele nos dominar, somos capazes de sermos cruel conosco mesmo. Assim, nos colocamos em uma redoma de vidro. Se não quebramos mentalmente essa redoma, isso nos levará para um quadro de depressão. Você fica realmente com medo de tudo. Vamos lá.
Se não enfrentamos e perdemos oportunidades por causa do medo, sim, é uma perda. A perda da oportunidade de ter lutado contra e tentado ir para frente. Bom, nós vamos enfrentar essa questão com vagar, especialmente do meu irmão Marcelo, se o medo é algo a ser vencido, algo a ser combatido. Se eu preciso criar uma coisa chamada coragem, porque é isso que todo mundo fala. Nós estamos aqui, nós vamos verificar se isso é assim mesmo, ou se nós estamos aí nos enganando. Tá bom? Vamos enfrentar essa questão ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas acho que já deu para nós percebermos algumas coisas. Não é? Uma delas, por exemplo, é que se o medo é sempre com relação a alguma coisa, não sei se vocês perceberam isso. Então eu tenho que perguntar se existe o medo do desconhecido. Porque quando nós falamos do medo do novo, é como se o novo apresentasse para nós como desconhecido. Embora isso comporta algumas investigações, mas quando a gente fala assim, o medo do novo, na verdade o que a pessoa está querendo quase sempre dizer é o medo do desconhecido, por ser novo. Eu quero saber de fato se existe o medo do desconhecido ou se isso também é uma ilusão. Se o medo só pode ser pelo conhecido. Entende? Eu quero descobrir isso com vocês. Então, rola uma coisa interessante quando você fala nesse negócio de conhecido e desconhecido, né? Medo do desconhecido. Normalmente, quando a gente fala de medo desconhecido, é por algo que a gente não experienciou ainda. Porém, isso já existe na nossa mente, já é um pensamento. Então, já é conhecido. Já, você já está entendendo. Entende? Eu só entendo. A única coisa é que não é o medo pelo desconhecido, não é o medo por algo que nós não experienciamos. O medo é exatamente pelo algo que nós acumulamos. Veja, toda a experiência, isso que nós estamos fazendo agora é uma experiência nova. Sim. Tadeu, nesse sentido, meu conceito, eu acho que o medo é pelo conhecido. O desconhecido, fiquei pensando aqui, se algo não é do meu conhecimento, e já existe do meu lado, por exemplo, certas consciências, energias, isso está aí do outro lado, só não conhece ela. A partir do momento que eu conhecer certas questões espirituais, energéticas ou dimensionais, eu passo a conhecê-la e passo a julgá-la e daí em diante, meu conceito vai fazer o primeiro, não. Isso aqui não me faz bem, não. Se eu conheço, eu tenho medo. Se eu não desconheço, está do meu lado aí, estou percebendo. Não desconheço. Vamos ver isso. Estamos vendo isso com bastante calma. Acho que já todo mundo deu para perceber essa história. Se o medo ele é uma criação do pensamento, se vocês perceberam isso. Vocês perceberam isso. Não se vocês acreditaram em mim. Se vocês perceberam que o medo é criado pelo seu pensamento. E que ele para esse pensamento ser criado, ele tem que basear em alguma coisa que for acumulada, do conhecido. Certo? Ou seja, se eu pego uma caixa de sapato, eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu pego uma caixa de sapato, faço um buraco, chego perto de você e falo assim, vamos ver se você tem medo. Enfia sua mão aqui dentro, quero ver se você tem coragem. Normalmente a gente faz assim, eu não vou pôr a mão aí dentro. Eu não sei o que tem aí dentro. Lógico que eu tenho medo. Então, aparentemente, a gente chama aquilo de medo do desconhecido. Certo? Mas se vocês observarem com calma, na mente de vocês, vocês vão perceber que a mente de vocês estava criando alguma coisa dentro da caixa. Era barata, era rato, era uma aranha. Tanto que o adulto age assim, uma criança colocaria. Uma criança não teria problema. Seria algo que a gente não viu ainda. A gente não passou por aqui. O desconhecido também parece que Ou seja, está no
futuro, ele não está no presente. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, o que seria então o desconhecido? Assim, o desconhecido ou o novo. Tá? Então, o que seria o novo? Isso aí é novo. Olha só. O novo seria a ausência de projeção da minha mente. Sem a minha memória. Hã? Sem a minha memória. Novo é algo que eu olho para você sem os meus julgamentos, sem os meus... Novo seria olhar para você sem eu te comparar, sem eu te julgar, sem eu analisar, sem eu te discriminar, sem eu te classificar. Não é eu ter uma briga com você ontem e hoje eu carregar isso, e quando te olhar, você dispara aquela sensação daquela briga que nós tivemos ontem. E se for com o marido ou com a esposa, você vai dormir lá no sofá. E se for com um amigo, você vai ter que esperar alguns dias para dar o dedinho, não sei. Na verdade, então, Sim. o medo de se não controlar, né? Hã? Na verdade, esse medo que a gente tem de não se controlar e se comportar bem. Em relação a não brigar com ninguém, a não ter atitudes necessárias. Esse medo. Então, o novo seria isso. Mas vocês percebem, isso é muito bacana. Vocês percebem, então, que para vocês verem o novo, vocês têm que estar livres do medo. É exatamente o medo que me impede de ver o novo. Porque é ele que projeta. É ele quem julga. É ele quem classifica. O pensamento está fazendo isso. Você já deve ter encontrado pessoas aí para se relacionarem, talvez que valeriam realmente a pena. Vírgula. Mas vocês tiveram uma namorada ou um namorado que lá atrás talvez tenha feito alguma coisa com você que não era tão legal assim. Já passaram por isso? Hã? Você também pensou que valeria a pena. Também teve esse pensamento. Sim. Lá atrás você também pensava. Agora encontrei a grande pessoa da minha vida. E de repente você se machucou. E quando foi andar de novo de bicicleta, você subia na bicicleta e aquela bicicleta trazia de novo toda aquela sensação de eu vou cair, eu vou sentir de novo, vou me machucar de novo. E aí ele me interrompe. Eu tenho que fugir disso. Isso é terrível. Já viram isso em alguns filmes ou aconteceram com vocês de alguma forma? Medo, geralmente, é por algo que você já viveu de alguma forma no desconhecido. Existe um sinal amarelo. Você observa muito mais, você acaba sendo mais aprendendo a entender toda a situação. A gente verificou essa questão do conhecido e desconhecido. Vejamos o que diz um dos princípios do hermetismo. O princípio da polaridade. Tudo é igual. Tudo tem dois polos e tudo tem os opostos. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. O medo pode ser negativo, por exemplo, quando nos impede de vencer vamos ver mais aqui, um obstáculo. O medo pode ser positivo quando nos previne de um perigo. Veja só, isso é... Obrigado a todos, meu irmão Marcelo, puxa, fico feliz demais aí por ver você participando também com a gente aqui, mas, com todo respeito, eu ouso discordar. O medo é terrível, absolutamente tenebroso na vida de qualquer pessoa. Algo que deveria ser extinto da realidade de qualquer um. Consigo naturalmente ter a integridade preservada, psicológica, emocional, mental e física.
e de uma maneira muito mais eficaz se o medo não estiver presente. Claro que nós não estamos falando aqui daquela situação assim, olha, eu vou atravessar a rua, porque talvez seja isso que meu irmão Marcelo está falando. Eu vou atravessar a rua, tudo bem? E quando eu ponho o pé na rua, o ônibus buzina quase em cima de mim. E eu dou aquele salto para trás, sem pensar. E quando eu dou aquele salto para trás, o ônibus passa, ele podia ter me atropelado, eu fico assim... Certo? Isso deve ter acontecido com vocês já. Veja, não é disso que nós estamos tratando aqui. Isso, de alguma forma, no organismo, é enormemente inteligente. Não é disso que eu quero que acabe. Isso não prejudica em nada a minha vida. Ao contrário, isso tem que continuar existindo. Então, você não parou para pensar, vou pular para trás? Eu não parei, vou pular para trás, porque senão seria atropelado. O ônibus está vindo a 130 km por hora. Não. Na hora que ele buzinou, eu dei um pulo para trás. Fiquei ofegante. Mas isso não me perturba em absolutamente nada. Embora a gente dá o nome para tudo isso de medo, nós começamos a perceber exatamente do que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. E isso, isso graças a Deus, que existe. Certo? E como esse medo acaba nos ocasionando um conflito? Eu vejo, vamos supor, uma situação em que eu vou colocar a ira, porque é onde eu consigo me expressar. Eu estou extremamente irada, eu sei que tudo aquilo lá é um pensamento, e eu fico nesse conflito. Vou na garganta, e o que eu faço com esse conflito? O que eu faço com esse conflito? Então vamos lá. Porque eu sei que é o medo que me faz agir por todas essas sensações, mas eu tenho conflito. Muito bem. Medo é perda. Sim, você está deixando fazer muita coisa. Você está deixando muita coisa de lado. É uma perda. Sempre. A questão da bicicleta, vocês viram lá que tem o medo projetado, mas no fundo, talvez, o que eu estou perdendo naquele momento? Eu tenho medo de perder a integridade física? Moral. Que a colega estava falando. O que mais? Tem alguma situação que o medo não seria perda? Vocês têm medo de pagar aluguel? Veja, é só vocês olharem para o medo de vocês. Medo de pagar aluguel. Medo de ficarem pobres. Medo de não arrumar emprego. Medo de serem abandonados. Medo de envelhecerem. Medo de morrerem. Aliás, a morte é extraordinariamente a perda absoluta de tudo. Sem nenhuma maneira de se voltar atrás. Depois cria-se as ideias de colônias espirituais e de reencarnação, para a gente poder dar conta com esse medo absoluto do fim. Ali, realmente, acabou. O problema que vocês têm da morte, me parece, que é o medo. Se retirássemos o medo da morte, a morte seria algo muito tranquilo. Não teríamos nenhum problema com a morte. O que nos incomoda com a morte, me parece que é uma coisa chamada medo. Certo? E o que é louco é que a gente acaba perdendo a vida por conta desses medos, né? Isso. A gente deixa de fazer coisas que queremos fazer, de nos arriscar, de sair, às vezes, daquela zona que é confortável porque paga aluguel, porque paga aquilo, que paga o outro, por medo de não acontecer essas coisas, ou por medo de morrer. Vocês perceberam que você falou assim, nós temos aquele maneira de viver, né,
E aí a gente paga o aluguel, mora na casinha, ou está casado, ou está ali sozinho. A gente tem aquela vidinha ali. E romper com padrão gera medo. Eu não sei se vocês têm algum padrão na qual vocês estão inseridos. E se vocês estão exatamente nesse padrão, porque ele te traz segurança. Com certeza. Seja no casamento, seja no relacionamento, seja na sua profissão. Romper com o padrão traz medo. Por isso você se agarra naquele padrão. É assim ou eu estou dizendo? Com certeza. Eu já escutei essa aula várias vezes e eu nunca tinha observado isso. Como é que a gente faz então para se livrar disso? Eu estou te esperando uma resposta. Mas isso me parece muito simples. Vocês conseguem perceber que quando vocês compreendem isso, isso chega a um fim. Mas tomar consciência disso não significa que você vai quebrar isso. É um passo a mais. Vamos verificar. Uma coisa é isso. Veja só. Isso. A questão principal, claro que em última instância a gente está discutindo se é possível, né? Nunca ter medo de nada. Tudo bem? Mas aqui nós estamos pegando apenas uma fatia para vocês entenderem, porque o que serve para a fatia também serve para o todo. Estou inserido em um padrão. Eu não disse perceber a inserção no padrão e saber que estou nele submetido por conta do medo faz com que isso medo acabe. Eu não disse isso. Eu disse compreender. Compreender. Já é um passo para você. Isso não é um ponto, isso é o fim. A compreensão. Imagine assim, ó, compreensão, pessoal. Vamos lá. Isso é uma delícia. Talvez aqui a gente possa até ajudar a todos aí. Nós temos algum problema que vocês começaram a ver. Eu vou fazer aqui um jogo para que vocês possam entender disso. O problema do medo é um problema que está sendo gerado pelo pensamento. Certo? Ou seja, o pensamento que gera medo. Acontece que quando vocês se debruçam sobre as coisas, vocês se debruçam e querem resolver os problemas. E resolver os problemas, vocês fazem isso utilizando o aparelho mental de vocês. Vocês sempre fizeram isso. Certo? E aí a gente vem e fala assim, ó, problema não é para ser resolvido. Problema é para ser compreendido. E a compreensão do problema se dá exatamente quando o pensamento não está presente. O que significa naturalmente observar, sem julgamento, sem discriminação, sem comparação. Veja, essas coisas que trazem o medo. Quando eu me comparo com uma outra pessoa, que é muito mais forte do que eu, muito mais bonito do que eu, muito mais inteligente do que eu me sinto inseguro. A comparação nasce o medo. A comparação daquilo que sou com aquele super-herói que eu gostaria de ser. Eu que gostaria de ser muito mais caridoso, muito mais paciencioso, muito mais etc, etc, etc. A comparação do ideal que só está no mundo do pensamento, das ideias, com aquilo que eu sou, com aquilo que é. Então, talvez aqui a gente comece a compreender algumas coisas. Que medo é fuga. Fuga do quê? Fuga daquilo que eu sou. Hã? Desculpa, eu não entendi. Sim.
Porque daí eu imagino que se eu for forte, se eu souber artes marciais, o medo vai acabar. Então, eu compreendi que eu tenho isso aí. Eu compreendi que eu tenho tudo isso aí. Vocês compreenderam mesmo? Ou vocês continuam acumulando informação? Não, professor, eu estou falando assim. Eu tive essa compreensão da minha situação. Então, vamos lá, vamos entender o que é compreender. A compreensão é algo sempre novo. Ou eu estou chamando de compreensão um acumulado de informação. Isso é importante. Veja só, isso é importantíssimo. Veja, pessoal, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é importante. Nós estamos vendo que existe um problema muito certo com relação ao medo, que é a criação do pensamento. Toda a minha memória, todo o meu acumulado de história, Ou seja, eu olho e o pensamento entra nesse processo de ver. Ele já vê, classificando, julgando, reagindo, não agindo, reagindo. É automático. E para eu compreender, isso não pode estar presente. Ou seja, a minha memória não pode estar presente. O meu passado não pode estar presente. Eu não posso estar presente. O ego não pode estar presente. Entendem isso? É? Aí, não, vamos ver. Agora, então, né? Seria isso possível? Ou seja, eu quero descobrir o que eu estou querendo dizer para vocês. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é de uma maneira diferente, porque a primeira vez eu perguntei, quando eu consigo observar, compreender, sem julgamento, sem análise, significa que eu já estou na ausência do medo. Ou seja, ou vocês conseguem perceber que constantemente vocês estão olhando com medo. Um medo que não está aqui na camada superficial, mas está ali no fundo. Você já se aproxima das pessoas receando, duvidando, se comparando. Por causa do vestido, por causa da fala, por causa do tamanho, por causa disso, por causa daquilo. A mente de vocês está constantemente julgando, comparando, analisando, discriminando, rotulando. Seria possível nós vivermos sem fazermos isso, sem julgarmos as pessoas? Sem nos compararmos? O que significa dizer, estar com uma mente naturalmente calma, tranquila, sem medo. Eu acho que sim. Observar sem isso. Eu acho que sim, mas eu estou muito longe disso. Vamos ver. Então, nós não podemos achar que isso é possível. E nem que não é possível. Porque senão nós vamos levantar daqui da mesma forma. Isso não tem finalidade nenhuma. Nós estaríamos aqui conversando, trocando informações intelectuais, não é? Levantamos aqui da mesma maneira. Eu quero saber exatamente se o processo de conhecer me permite transformar. Aí sim. O que me interessa é isso. Eu quero levantar daqui sem medo. De tudo. De tudo. Conseguem entender? Eu quero levantar daqui sem medo. Estão entendendo qual que é a função disso daqui? Não é simplesmente eu sair daqui com um monte de informação de novo acumulado. E eu sair daqui e continuo com medo de barata. Ou com medo de andar de avião. Fazendo o sinal da cruz. Fazendo o sinal da cruz quando eu entro no carro. Então, compreensão não é informação adquirida. Compreensão não tem nada. Isso. Não são dados. Isso. Não são dados. Compreensão é aquilo que quando você compreende, o medo ele anula por si só, ele para de existir. Compreensão é aquilo que nasce de uma observação na qual eu não estou presente. Compreensão é aquilo que nasce da percepção. Eu percebo e não existe uma distância entre eu agir e o meu sentir, e o meu perceber, e o meu pensar. É um fluxo único.
Eu estou andando, tem uma cobra ali, eu não vou passar em cima dela. Fabi, então, só para responder aqui o que eu questionei, então, é a compreensão, que eu não entendi sobre ele. Não é a compreensão total sobre a situação que me deixar livre, porque não vai existir conflito. É olhar e simplesmente compreender. A compreensão, ela não existe apenas sobre parcela de uma coisa. A compreensão não é divisível. Vocês conseguem, é só vocês respirarem e vocês vão ver isso. Não existe compreender. Não existe. Veja, eu estou utilizando da fala e tentando que juntos a gente encoste nessa coisa, que é você. Porque compreensão é você. Hã? Não entendi. Veja, eu prefiro. Deixa eu pegar por um outro lado, talvez vocês consigam entender isso. Vamos ver se dá certo. O pensamento criou uma coisa chamada eu. E a partir desse centro eu começo a agir. Se eu começo a agir a partir desse centro, no momento que eu criei uma coisa chamada eu distingui com tudo mais. Ou seja, eu fragmentei. Então, nesse processo de fragmentação, eu acho que eu tenho o medo. Eu acho que eu tenho o pensamento. Eu acho que existe o eu e o sentimento. Eu acho que existe eu e o desejo. Vocês conseguem perceber que isso não existe? Quem é que observa? Ou seja, nós estamos vivendo desta maneira, nos comportando dessa maneira, mas não existe eu e o medo. Sou isso. Eu sou isso. Não existe eu e o desejo. Sou isso. É a minha mente que criou uma coisa chamada eu. Veja, não existe eu e o pensamento. Não existe o pensador e o pensamento. O pensamento não pode existir por si só. Porque o pensamento é o pensador. Não existe a experiência e o experimentante. Só existe o experimentar. É isso que você é. Depois a gente vai olhar para a memória e a gente fala assim, por eu olhar para a memória, porque é isso que minha mente está fazendo constantemente, é que eu crio essa coisa chamada experiência. Isso não existe. Não existe eu e a experiência. Não existe eu e o pensamento. Não existe eu e o medo. Sou isso. Só que eu sempre olhei para a coisa como se eu tivesse deslocado. Muito bem. Se não existe eu e o medo, quem é que vai agir sobre o medo? Vocês já cansaram de ir para escolas de autoconhecimento, nós temos que agir sobre o nosso orgulho, temos que agir sobre a nossa ira, temos que fazer, né? Quem é o temos que vai fazer isso? E aí vão inventar a chispa divina de nós. O eu interior. O eu interior que vai fazer isso. O real ser, ou seja lá o que for para fazer isso. Eu sou eu, isso aqui não sou eu. E aqui começa essa divisão. Agora, quando estamos compreendendo algo, existe esta divisão? Quando eu estou observando algo, existe o observador e o observado? E se nós estamos neste processo real de compreensão, com a completa ausência dos meus julgamentos, das minhas discriminações, das minhas comparações, do meu passado, porque sou tudo isso. Se eu estou ausente completamente, façam isso agora. Observem.
E me digam se nesse estado existe medo. Se quando vocês percebem naturalmente esse silenciar da mente, simplesmente por vocês estarem atentos. Ignorar essas coisas que trazem medo. Ignorar as coisas, ou é exatamente o contrário? É não fugir delas. Olhar para elas e falar, tô aqui, você está aí. Não eu estou aqui e você está ali. É não falar. Isso. Não, mas isso é muito importante. Ou seja, é não falar. Porque é exatamente na hora que a minha mente deu nome àquele sentimento e chamou ele de medo, que houve a divisão. Vocês conseguem? Isso é muito, muito, muito importante. É a hora que a mente entra em ação. Na hora que ela criou o eu, ou na hora que ela pegou essas emoções e ela diferenciou medo. E quando ela fez isso, ela se repartiu. Então não é olhar para isso e dizer, muito bem, sei que estou aqui, você está aí. Não, não. Ou seja, é estar inteiro, sem divisão. O que acontece? Percebem que acabou? Então eu sou a ansiedade. Hã? Eu sou a ansiedade. E pega algumas pessoas que eu estou ansiosa, que eu paro para conversar com eles. Eu sou a ansiedade. Sou a ansiedade, sou a ira, sou eu sou isso. Não eu tenho isso. E naturalmente é quando eu começo a perceber que isso é terrível. Depressão, ansiedade, angústia, isso é terrível. Medo, isso é terrível. Eu quero saber se eu consigo viver sem experimentar nada disso. Sem ser tocado por isso. Ou seja, significa naturalmente viver sem julgamento, sem comparação, sem discriminação, mas ter um pensamento limpo. Eu acho que sim, mas é um baita de exercício. Não sei se seria um baita de exercício, mas o que nós podemos fazer é descobrir isso. É isso que nós saímos transformados. E não acumular. Ah, imagino que sim, e agora eu vou correr atrás disso. Entendem? Isso só alimentar a outra, né? Hã? Isso só alimentar. Isso só me traz mais conflito. Se eu disser para vocês, olha, eu não tenho medo de nada. E aí o que vocês vão fazer? Criar um bonequinho de vocês, um ideal de vocês, e vão correr atrás para poderem se tornar algo que não tenha medo? Mas é diante de uma situação que ocorrer, automaticamente ela vem. Isso, ela é automática. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata. E aí, quando aparece uma barata, eu quero resolver todo esse problema. Percebe que vocês querem resolver o problema. Você vai ser assaltado, morre agora no momento. E o medo? Vamos pegar a questão da barata, acho que fica melhor. Obrigado. Vocês percebem que vocês não estão nem um pouco interessados na vida de vocês? Vocês não estão nem um pouco interessados nisso. O que vocês querem é que o medo não tivesse presente na hora que vocês fossem ver a barata. Vocês não estão nem um pouco preocupados em quererem se entender. Se entender e entender as outras pessoas, porque vocês também terão filhos que terão medo. Eles também farão maluquices. Eles também terão medo de se relacionar, medo de se entregar, terão medo de arriscar. Eles também serão medrosos. E vocês não estão nem aí com isso. Vocês querem simplesmente que quando a barata apareça, aquilo não tenha nenhum problema sobre vocês. Porque se vocês realmente estão compreendendo a gravidade da coisa, eu não vou esperar a barata aparecer. Eu quero saber o que eu sou agora. Vejam, isso nós fizemos várias vezes. As pessoas, nós fazemos isso por milhares e milhões de anos. A gente acredita que o tempo vai resolver as coisas.
Veja, o homem lá de trás, de milhões de anos atrás, é o mesmo, com medo até hoje. Ele criou banheiros diferentes, ele criou carros diferentes, roupas diferentes, mas ele continua do mesmo jeito, sentindo medo. Isso não é uma coisa para você fazer amanhã. Aliás, eu não sei nem se é para fazer. Se vocês chamariam de um processo de simplesmente estarem atentos, olhando, interessados, verdadeiramente interessados. Esse negócio do tempo foi demais. Vocês conseguem ver que o medo é tempo? Que o tempo mesmo, ele é um pensamento? Gostariam de conversar disso no nosso próximo encontro? Eu acho que já estamos um tempo suficiente aqui. Eu acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço o pessoal aí da internet pela companhia, agradeço a todos vocês presentes. Né, tivemos um problema no começo da transmissão, mas eu acho que deu para a gente poder acompanhar a linha de raciocínio. Nos voltamos de novo daqui a 15 dias. Né? Pessoal, deixe comentário lá no... É possível deixar lá no Face, né? Deixa comentário lá, a gente vai batendo papo. Os que não estão ainda no grupo lá do Céu de Capela, entrem lá no grupo, a gente vai batendo papo lá e vamos aprender um pouco mais. Daqui a 15 dias a gente volta de novo. Mandem lá os assuntos que vocês querem, sobre angústia, sobre medo, seja lá do que for, e a gente vai enfrentando esses assuntos. Beijo enorme no coração de todos, obrigado pela companhia, a gente vai se falar. Tchau, tchau.